Eu vou começar agora. Eu não vou conseguir te ver, tá bom? Por conta da tela do computador mesmo. Mas aí, se você tiver alguma dúvida, você pode abrir o microfone no meio, interromper, e a gente vai se acertando. Pode ser? Então tá bom. Então vamos começar. Você já ouviu falar sobre a arte gestacional? Já, Rayane, inclusive eu tenho um curso meio que individual, assim, meio em PDF, Sei. com aulas gravadas de um coletivo daqui do Rio de Janeiro. Fiz Ai, esse que ano, legal. eu fiz esse ano as aulas em PDF e online, né? Ouvi as aulas gravadas e Aham. já faz parte assim dos meus produtos, né? Que Como serviço. legal, isso é ótimo. Ainda não pintei nenhuma barriga, não fiz nenhuma venda, mas assim, sempre que eu estou numa live ou num evento, eu sorteio, mas nunca chegou, sabe? A pessoa não retorna, eu também não Legal. busco, porque é uma atribulação de atividades e trabalho. Aham. Mas eu Não, já sei o que é, mais ou menos, né? Já tenho uma aham. noção, mas nunca fui para a Legal. prática. É ótimo. Quando eu comecei também, demorou para vir, né, a arte gestacional. Então, eu comecei a incluir ela dentro do chá de bênçãos. Eu acho que vocês vão ter uma aula sobre o chá de bênçãos, ou já tiveram, né? Não sei Aham, como. E aí, no chá de bênçãos, eu oferecia, né, a arte gestacional como parte. E aí que começou a vir as barrigas, né? E aí eu também aham, pegava barrigas da família, assim, da família, das amigas, para mim poder pegar a prática e também divulgar. Porque o interessante quando a gente fala sobre arte gestacional, a arte é visual, né? Então as pessoas elas precisam ver para elas se interessarem também. E aí o interessante é começar praticando no joelho, na barriga do pessoal aí, né? sim. No joelho é É engraçado, por isso que eu acabo fazendo as ofertas, né? é Para, legal. por exemplo, duas lives que eu já fiz esse mês, de agosto, eu fiz o sorteio. Eu vou até lembrar com quem eu fiz para ver se a pessoa anotou, para ver se eu Uhum, tenho, né, como um exemplo e legal. como modelo, né, para ter a prática. Sim, isso é muito bacana. Então vamos lá, vou apresentar aqui para você. Você está conseguindo ver minha tela? Ou ainda não? Ainda não, só você no vídeo. Tá bom. Creio que agora dê. Dá uma olhadinha. Sim, já entrou. Entrou? Ah, perfeito. Então, vamos começar. Então vamos lá. A arte gestacional. O que que ela é, né? Como que ela surgiu? Como que a gente começa a fazer? Ela, primeiro, a gente tem que entender que é um amor em forma de arte, né? A doulagem, ela diz muito sobre isso, né? O amor em cada detalhe, o amor no movimento, no cuidado, né? A doulagem, muitas vezes, a gente fecha a boca e a gente se atenta aos ouvidos, abre os olhos e mexe com a mão. E a arte gestacional, ela não seria diferente disso, né? A gente fecha os ouvidos e a gente usa as mãos novamente, né? E, e aonde ela surgiu? Calma aí, quais os objetivos dela primeiro, né? Por que que a gente faz? Por que que a gente oferta para a mãe a arte gestacional? A mãe, ela materializa aquele bebê que se mexe no seu ventre. Então, tem muitas mães que elas não conseguem entender, principalmente mães de primeira viagem, que elas não conseguem ter muita noção de onde o bebê está, qual o tamanho, mais ou menos, visualizar que realmente tem um bebezinho ali dentro, que ele está em desenvolvimento e logo ele vai estar aqui. Eu atendi uma gestante com a Laís, semana retrasada, né, que foi o chá de bênçãos dela, e na semana passada ela ganhou o bebê. E no chá de bênçãos dela, ela falou assim, que a gente ofertou, né, a arte gestacional, ela falou assim, olha, isso é muito importante para a gente, porque eu, sendo mãe, ela é mãe de segunda viagem.
eu não estava conseguindo visualizar muito bem meu bebê, entender onde ele estava, a posição dele. Eu sentia ele, mas eu não conseguia criar um vínculo. Então, ela falou assim: isso foi muito importante para mim entender. Ele está vindo, está chegando, ele está aqui nessa posição na minha barriga, e agora eu consigo tocá-lo, né? Vamos assim dizer, consigo vê-lo. E isso é muito importante para a família também que está ao redor desse bebê, a rede de apoio, né? Porque, igual a gente fala, né? Às vezes sim, às vezes não. A mãe, ela está sentindo tudo que está acontecendo no seu corpo, tudo, exatamente tudo. Mas tem muitas vezes que ela não consegue, igual essa mãezinha, materializar que o bebê tá ali, né? E também tem o pai, que também, muitas vezes, ele não consegue, né? Tipo, poxa, tem um bebê ali, tá se mexendo, eu consigo ver na hora que se mexe, mas eu não consigo pegar, não sei que posição tá, tô com medo, né? Então, para os pais, para os filhos mais velhos, isso é muito bacana. A pintura na barriga, ela vai realmente proporcionar uma formação de vínculo entre mãe, bebê, pai ou a rede de apoio dessa família, né? Como uma forma geral. E é um ato muito divertido, né? Que a gente vai conversando com essa mãe, vendo quais as expectativas que ela tem para o parto. A arte gestacional ela tem que ser gostosa, tem que ser um momento gostoso de fazer. Não pode ser apreensivo, não pode ser com pressa, não pode ser feito de qualquer jeito, porque a gente vai ver que qualquer borradinho depois é um borradão na barriga. Então, tem que ser feito delicadamente. A história. Essa daqui é uma foto minha com uma gestante. Foi a primeira barriga que eu pintei ao vivo e a cores. Oi, Sandrine, tudo bem? Vai ser chegando e eu vou repassando para você também. Essa daqui foi a primeira barriga que eu pintei e é muito bacana a história dessa barriga. E o que eu acho legal é que cada arte gestacional, ela deve contar a história dessa gestação, as expectativas dessa gestação. Então, essa moça é a Gabi e ela tinha sofrido uma perda gestacional com 3 meses, né? Antes era um bebezinho, um menino. E aí, depois de 4 meses em tratamento, ela engravidou novamente da Sara. Então, a Sara era um bebê arco-íris. Por isso que eu desenhei um arco-íris. E ela sempre falava: olha, o que eu sinto da placenta, da bebê, comigo e a placenta, é que é o nosso vínculo. É como se fosse o nosso coração batendo junto. Então, o que que eu fiz? No cordão umbilical, eu fiz o coraçãozinho porque era o que ela estava me expressando, era o que essa mãe estava falando para mim. A Sarinha, ela já estava cefálica, de cabecinha para baixo, encaixada. Então, eu desenhei ela nessa posição. Lógico, a gente não vai conseguir tá com o tato, saber qual é aonde o bebê está, e não é da nossa alçada manipular também a barriga da gestante. Mas pela última ultrassom, a gente consegue saber se o bebê estava longitudinal, que é o bebê em rede, se ele estava cefálico, se ele estava pélvico, que é em pezinho ou sentadinho, e aí vocês conseguem fazer para a mamãe da forma que o bebê estiver. A gente não vai fazer nas proporções reais, lógicos, né? Lógico, como dá para ver. E aí a gente pergunta para essa mãe: o que você está pensando? Será que vai ter cabelinho? Que cor que você acha que vai vir? Vai ser parecida com a mamãe? Vai ser parecida com o papai? Como que você acha que vai vir? E aí a gente vai pintando. A história da arte gestacional em si, ela não começou com essa perspectiva que a gente tem hoje, né? Ela começou numa necessidade, na verdade, porque antigamente, né, lá em meados de 1930, 1993, ali, agora que eu vi, é, a ultrassom, o exame de imagem no SUS, ele era algo, vamos assim dizer, somente para a elite, né? Em hospitais particulares. O SUS em si, ele só ofertava a ultrassom se fosse uma gravidez de risco ou ali uma emergência. Então, muitas mulheres não tinham a ultrassom. É, o meu marido, minha sogra conta que ela só foi descobrir realmente o sexo dele na hora do parto, porque não tinha ultrassom, o SUS não fazia, e ela realmente não sabia se era menino, se era menina.
como que ele estava, posição, tudo ela foi descobrir ao vivo e a cores no parto, né? Então, o que que aconteceu? Historicamente, a realização da pintura representativa do bebê na barriga da gestante foi desenvolvida pela primeira vez em meados de 1993 pela parteira mexicana e antropóloga Naoli Naer. Ela era uma parteira, né? E não começou aqui no Brasil, começou no México. E ela era uma antropóloga, então ela estudava lá no México outras coisas. E que me fugiu da cabeça agora o que que é antropóloga, gente. Eu acho que estuda história, antropologia, né? Estudo do ser. E a partir de uma experiência pessoal, durante o cuidado de uma das mais de 1.000 gestantes que já acompanhou, na época, o acesso às tecnologias duras como ultrassonografia era dificultoso e escasso, principalmente para mulheres camponesas atendidas por essa parteira. Então, o que que essa Naoli ela fez? Ela começou, como ela era parteira, ela tinha o manejo e a pegada, vamos assim dizer, já de sentir ali onde o bebezinho estava, bumbum, perninha, cabecinha, tanana. E aí ela falou assim, como forma de eu acessar esse bebê, mostrar para essa mãe como esse bebê tá, e até mesmo para mim ter uma noção de como esse bebê tá, eu desenho ele. Então, foi a primeira ultrassom 3D, vamos assim dizer. Não começou com as nossas expectativas que nós temos hoje, de criar um melhor vínculo entre a família, de saber o que é a expectativa dessa mãe em cima desse bebezinho. Começou por uma escassez, né, de um aparelho, ultrassonografia, e por conta disso, ela fazia essas pinturas na barriga, por necessidade. Ela tinha necessidade de fazer isso para saber a posição que o bebezinho estava. Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que a Laura chegou agora. Oi, Laura, boa noite. Se vocês quiserem, depois eu volto um pouquinho para vocês, tá bom? Mas a gente está bem no comecinho ainda. Então, continuando, né? E foi a partir dessa parteira. Começou no Brasil em Alagoas, né? Em Alagoas também por parteiras, lá no nosso Nordeste. E depois foi descendo, né, para o Sudeste e Centro-Oeste até chegar em nós nos dias de hoje. É algo ainda novo, né? Se você perguntasse ou falasse para as pessoas ao redor, né, do seu convívio, ah, você já viu alguma pintura na barriga 5, 10 anos atrás? Olha, eu digo que é difícil saber de alguém que tenha tido uma pintura na barriga, uma arte gestacional 5, 10 anos atrás. Não é muito tempo, se a gente for parar para pensar, né? Não é muito tempo, mas as coisas da área ginecológica obstétricas têm avançado para o natural e a parte humanizada, respeitosa, de uns tempos para cá, né? Apesar da gente ainda saber que tem muita violência obstétrica, ginecológica, todos esses trelelês, as coisas começaram a avançar de uns tempos para cá. Vou passar. Alguma dúvida aqui? Se ficou, pode ligar o microfone e falar, tá bom? Então, como fazer? Eu já dei algumas pinceladas de como fazer, né? Essas 3 pinturas foi eu que fiz. Essa primeira é a da Cris, a segunda da Gabi, que era a foto que estava ao lado, e a terceira é a da Mari. A primeira, que é a da Cris, você tem que pensar com a mulher o que o bebê representa para ela. O que seu bebê representa? Me conta a história da sua gestação. Toda arte, ela tem uma história por trás. Ninguém pinta um quadro, do nada, sem nenhuma inspiração. Ao contrário, a gente precisa ter inspiração para pintar. Então, conversa com essa mulher bastante. Isso durante todo o pré-natal afetivo que vocês vão fazer. Porque a arte gestacional, a gente pode ofertar a parte, claro, mas a gente também pode ofertar do chá de bênçãos, como eu estava falando com a Elisama. Porque aí você tem um algo a mais, um produto a mais para você agregar. E conhecendo essa mulher antecipadamente, vai ser muito mais fácil a pintura dessa barriga. A história da Cris. Todas essas mulheres que eu estou apresentando em todas essas pinturas, tá bom, gente? Eu tenho liberdade para poder fazer isso. Eu tenho liberdade para fazer com todas elas, né? Elas me autorizaram. Sempre que vocês forem fazer um material, peça sempre autorização de imagem também para as pessoas, tá?
A da Cris, que é a Laurinha. Ela teve a Laurinha num período muito difícil da vida dela, e ela dizia que a Laura era o sol para ela. Era como se fosse um girassol. Ela me explicou desse jeito. Era como se fosse meu girassol, meu raio de sol. E aí, o que que a gente fez? A placenta e o cordão umbilical se tornaram um girassol, né? Então, você pode, assim, desenhar à vontade. Você não precisa se apegar a um modelo só. Então, na internet, vocês vão ver vários modelinhos iguais, né? Esse daqui eu fiz pequenininho por conta do vídeo, ó, tamanho da minha mão. Na internet vocês vão ver vários modelinhos assim, que dá para você fazer o bebezinho deitado, longitudinal, pélvico, cefálico e todo o trelalê. Não se apeguem a só os modelos da internet. Eu vou ensinar vocês a fazerem os próprios moldes de vocês, né? Porque é isso que vai ser o diferencial de vocês. Cada barriga, uma história. Segunda ideia, quais elementos da sua história familiar lembram o bebê? Então, na história da Gabi, a Sara era um bebê arco-íris, porque ela era o segundo filho, né? O primeiro eles haviam perdido no início da gestação. Então, o arco-íris para eles representavam a Sara. Então, saiba a história familiar. Aí, nossa, ficou duas ideias aqui junto, mas terceira ideia. O que mais você lembra da gestação? A Mari, ela veio de Ilhabela e ela falou para mim: Nossa, Rai, quando eu penso no Eric, eu penso literalmente como se ele estivesse flutuando, porque a gente veio da ilha. Então, o que que eu fiz? O bebezinho, o Eric, num barquinho, nadando. E aí, com elementos da praia, concha, cavalo marinho, o que tivesse. Essas coisas todas dá para fazer com molde, tá bom? Se você tiver mais manejo na mão e quiser pintar assim, ao vivo a cores, pode também. Eu, depois de um tempo, agora eu não uso mais os moldes, eu vou na mão mesmo. Mas no início era só com molde. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Se precisar, a gente volta um Ai, pouquinho. Oi. então, essas perguntas você vai fazendo conforme você vai desenhando, Isso, ou até um pouquinho antes. tá? Então, Porque eu pensei nisso, por exemplo, é, o corpinho a gente pode ter o molde, né? Pode ter a ideia meio que pré-moldada, mas a ideia que ela vai trazer para a gente do elemento principal da história, se eu pensando em mim, tá? Se sim. ela me disser na hora, pode ser que eu consiga trazer a representação bem feita, bem elaborada, mas dependendo do que for, por exemplo, a ideia 3, né, da ilha, talvez eu me perdesse, né, conforme eu fosse desenhando. Então, pode ser interessante perguntar antes o que mais ou menos ela gostaria que fosse desenhado. Isso, uma coisa que eu faço, Elisama, é assim, no início do nosso pré-natal afetivo, tem uma aula que a gente fala sobre os medos da gestação. E nessa aula eu levo uma sulfite, uma folha de sulfite, mas isso você pode, essa interação você pode fazer desde o primeiro contato com a gestante, tá? É que a gente optou por fazer nessa aula em específico. E nessa aula, eu peço para a gestante desenhar para mim, desenhar e escrever, na verdade, escrever para mim tudo que ela pensa sobre o bebê, quais são as expectativas, quais são os medos, tudo. Porque talvez essa mãe, lá com 9 meses, ela não vai lembrar de coisas que aconteceram no início da gestação. Então, o ideal seria você colher as informações desde o comecinho. Para trabalhar com gestante, a gente precisa criar um vínculo com elas também. Porque, igual no caso da Sara, se eu fosse a primeira vez só para fazer a arte gestacional da barriga dela, talvez ela não me contaria que ela tinha perdido um bebê antes. Então, se você for ofertar somente esse produto, conversa com a gestante antes, sabe? Marca um encontro para vocês conversarem sobre as expectativas, sobre o que o bebezinho representa para ela, como que foi a gestação dela. Tenha realmente uma entrevista para você colher dados para você, tá? E aí, se você for ofertar só esse serviço, né? Tipo, uma pessoa te ligou e diz, mas eu gostaria de fazer só a pintura com você, só a arte gestacional. Ah, bacana, vamos marcar um encontro, pode ser online mesmo, para mim conversar um pouco com você, para mim colher informações sobre a gestação, para mim montar o desenho para você, e aí, para chegar lá no nosso encontro presencial eu fazer bonitinho,
uma coisa que eu sempre peço, né? Além desse sulfite que a gente faz, eu falo para as mamães, eu falo, meninas, mandem para mim desenhos, coisas que vocês gostem, que lembre o bebê para mim, tá bom? Para mim poder ir montando na minha cabeça. Eu também não consigo chegar no dia e falar com a gestante, fala tudo para mim. Eu acabaria me confundindo muito, muito mesmo. Esse do Eric foi até um desafio, porque a Mari, ela já vinha conversando comigo, né, como foi a gestação, tudo, eu já tinha uma reserva de dados, vamos assim dizer, na minha cabeça, mas ela só me falou como ela queria mesmo a pintura no dia, e foi mais difícil para mim, na minha cabeça. Eu demorei mais tempo para poder fazer, então a organização para a arte gestacional vai dar para vocês um tempo de atendimento legal, um manejo bacana e também vocês vão conseguir se organizar melhor. Então, foi muito boa a pergunta, Elisama, mas o ideal é vocês escolherem esses dados antes e também durante a pintura. Olha, estou fazendo isso daqui, já que você, igual da Cris, né, Cris, que é a primeira ideia. Já que você falou para mim que a Laurinha é o sol para você, que ela representa, e você ama girassol, vou desenhar aqui, ó, a placenta como se fosse um girassol, o cordão umbilical como se fosse o caule, sabe? Vai falando com a gestante para ver se ela vai concordando com a sua ideia também. Porque se ela falar, nossa, vai ficar muito estranho esse negócio na minha barriga, aí não vale a pena continuar, né? Tudo bem? Né? Então, tá bom. Então, quais materiais eu preciso ter? Tem gente que às vezes monta várias coisas. Uma maleta para fazer arte gestacional. Chega na casa da gestante com uma maleta, talvez essa gestante ela tenha outros filhos. E tudo que é colorido atrai criança. Então, você tem que pensar em algo prático, rápido, focado para o teu trabalho, entendeu? Se você chegar lá com uma maleta, muitos pincéis, tintas de várias coisas, você vai se perder. Então, o básico, o simples, é o que você precisa, é o essencial para você fazer o teu melhor. E assim, com o tempo, se você quiser se aprimorar somente nessa área, aí sim, você pode comprar outros materiais e tudo, trelelê. Mas o essencial, para começar e para a vida toda, praticamente, porque é o que eu uso até hoje. São pincéis molinhos. Vou pegar aqui para vocês. Esses daqui, ó, não sei se vai dar para ver muito bem. Eles são ótimos para a gente desenhar o contorno do corpinho do bebê. Só que eles são duros, né? Eles são bem durinhos. Então, o que que eu faço? Eu coloco esse pincel na água, morninha, né? E ele vai ficar mais maleável. E também vai muito da marca do pincel, tá bom, gente? E aí fica mais maleável. E eu contorno o corpinho do bebê com esse daqui. Para espalhar, eu não vou usar esse pincel, porque vai machucar a barriga da gestante, por ele ser mais pontiagudinho. Eu uso essa esponjinha aqui, que é super fácil da gente encontrar, sabe? Que é como se fosse uma esponjinha de maquiagem. E aí eu uso para pintar dentro do corpinho do bebê, ó. Depois, se vocês quiserem, eu mando foto dos materiais, tudo bonitinho. É muito mais fácil, porque aí eu consigo até mais quantidade de tinta para pintar de maneira certinha, esfumando, né? Fazendo os contornos do corpinho, do que se eu pegasse esse pincelzinho. Ó, não dá. Esse daqui eu uso para fazer o contorno. Aí, os pincéis, eu tenho uma quantidade aqui, né? Porque a gente nunca vai usar um pincel só, como são várias cores, às vezes desenhos diferentes que a gestante quer, sempre tenha na mão pelo menos uns 4 pincéis. Sujou, você usa outro. Pode ser pincel de maquiagem, Rai? Pode, porque o pincel de maquiagem, ele é até mais molinho. Eu tenho alguns que são de maquiagem, igual esses três aqui, ó, são pincel de maquiagem, que é esse daqui é aquele chanfrado, né? Ele é ótimo para fazer cabelinho, para fazer cílios, o olhinho, coisas assim mais fininhas, né? Esse daqui, que é aquele de passar blush, que o pessoal fala, né? Eu uso ele para mim fazer o rostinho, passar no rostinho do bebê, como se eu estivesse realmente passando uma base no rostinho do bebê. Eu uso, eu uso esse pincel aqui para poder fazer o rostinho, um traço mais delicado. E esse daqui para esfumar tudo. Esses daqui eu faço traço, ó,
São todos eles assim, mais fininhos. Eu uso para fazer traços, tá bom? E para pintar lugares específicos. Então, se eu vou fazer um coração na barriga da mulher, eu vou e uso esse daqui, que ele vai me dar uma precisão muito melhor do que se eu pegar um pincel de maquiagem, né? Então, essas coisinhas assim são para ter precisão. Pincéis fininhos são ótimos para você ter precisão. Esses daqui, mais gordinhos, são ótimos para vocês terem nas mãos para pintar coisas maiores, corpinho, é, o mar, como eu fiz ali na barriga da Mari, então coisas maiores exigem pincéis de sardas maiores. Tinta de várias cores, aí o bicho pega. Porque tem muita gente que fala assim, só pode pintar com tinta de corpo. Mas na verdade não. Todas as minhas artes gestacional, eu uso tinta guache mesmo. Aqui, ó. Tem um estojinho com várias tintas guache, né? E aí, qual é a questão? Primeiro, vocês têm que fazer um teste alérgico na gestante. É só vocês pegarem um pouquinho de tinta e passarem aqui no punho da gestante, né? Faz 3 riscos, espera 5 minutos. Se reagir, ficar vermelho, der vermelhidão, bolinha, tudo, aí vocês fazem com tinta especial para corpo, tá bom? É bom ter também. Caso contrário, não reagiu, pode ir no guache também. O guache ele é mais em conta e pensa que você vai usar muito e tem que ter uma certa higiene também, porque todos os pincéis após você utilizar com uma gestante, você tem que higienizar totalmente. Nunca vocês vão colocar o pincel dentro do potinho. Nunca. Vocês vão pegar e abrir. Vamos ver se vai abrir aqui. Peraí. Que dificuldade, senhor. Ó, vocês vão pegar, vão abrir a tampinha e da tampinha vocês vão pintar, tirar. Depois, o que vocês não usaram dessa tampinha, vocês vão lavar, lava a tampinha para depois vocês guardarem novamente aqui, para você não contaminar, entendeu? Rai, mas a pele da gestante está limpinha, não sei o quê. Tudo bem, eu sei, a gente, só que é questão de higiene, pensa. Você vai chuchar, né, o pincelzinho para pintar de azul uma barriga. Depois, daqui 3 meses, mais outra barriga, mas daqui 2 meses, outra barriga. Pensa quantas células mortas vão estar dentro desse potinho. É muita, né? Aí esse potinho aqui vai ser um agente cheio de micro-organismo vivo, né? A gente acha que não, mas a pele da gente, o simples fato da gente fazer um esfregaço, a gente remove células epiteliais, a gente remove células da pele morta. Só que muita pele morta junto fica contaminado isso daqui, tá bom? Então, questão de higiene, sempre vocês vão usar a tampinha, nunca chuchar no potinho, tá bom? Então, continuando. Como eu falei, tinta de várias cores, mas o que é a base? Eu não consigo comprar um kit agora com várias tintas para começar. O que eu preciso ter essencial? Esses dois, ó. É a base da arte gestacional, a branca e essa cor de pele. A gente não gosta de falar cor de pele, né? Mas esse daqui, que é como se fosse um rosadinho. Por quê? Deles, vocês conseguem o tom que vocês quiserem. Se eu quero um tom mais claro do que esse azul, eu coloco um pouquinho de branco. Se eu quero um tom de rosa, quero fazer, sei lá, 3 tons de rosas, desde o escurinho até o mais clarinho. Vou colocando branco. Quero chegar na pele do bebê. O marrom, ele é muito forte, o preto, ele é muito forte. Então, eu vou dissolvendo na cor de pele, não dissolve no branco. Se vocês dissolverem no branco, qualquer cor para chegar na cor da pele do bebê vai ficar cinza, então não é legal. Sempre que for dissolver para pintar o corpinho do bebê, dissolve na tinta rosadinha, que é o cor de pele, tá bom? Então, esse é o truquezinho, ter as bases, tá bom? Desenho pré-estabelecido. Então, tenha com você um molde,
Pode pegar da internet também, nesse comecinho, sem problemas. Tem moldes prontos que você consegue comprar um kit de acrílico de vários moldes. Eu não gosto muito deles, porque a barriga da gestante, ela não é reta, ela é oval. Então, aqueles moldes, normalmente, quando o acrílico é muito duro, acaba incomodando a gestante, porque você tem que passar aqui e virar ali. Então, não é legal. Faça de sulfite mesmo, é o que eu aconselho. Eu comecei com de sulfite, não comprei o acrílico. E para mim, assim, é maravilhoso. Porque o que que você faz? Você pode passar atrás um pouquinho de água, né, nas beiradas e cola. Cola isso daqui na barriga da gestante. Vai ficar assim. Vai ficar bonitinho. Aí você faz todo o contorno. Fez todo o contorno, vem com uma tesoura e corta aqui na região de bracinho, tudo. Tira o bracinho e tira a perninha, no dito popular. Tirou o bracinho e a perninha, cola de novo na barriga da gestante e pinta o bracinho e a perninha. Entenderam? Não? Então vamos de novo, Elisama. Eu gosto da sua sinceridade. Então vamos lá. Ó, o que eu estou falando? O desenho pré-estabelecido, ele pode ser moldes. Hoje em dia a gente tem no mercado para comprar esses moldes de acrílico, mas eu não me adaptei, né? Se vocês quiserem experimentar, né? Tem no mercado e vocês podem comprar. Eu não me adaptei pelo seguinte fato: o acrílico ele é duro, a barriga da gestante não é reta, é oval. E pelo menos no papel, eu tenho um molejo maior de poder deixar esse corpinho, né, ovalzinho e ir pintando. O que que eu faço? Quando eu tenho esse tipo de molde em papel, eu passo água nas beiradinhas só para me colar. A água é só para mim ter uma estabilidade. Aí tudo bem, eu colei. Eu venho com o meu pincelzinho de precisão, ou também, outra dica que eu dou é vocês fazerem com lápis. Lápis de maquiagem mesmo, marrom, sabe? Ou preto, ou branco, o que vocês preferirem, porque depois vocês vão vir com a tinta por cima, é só para delimitar. Aí eu venho e desenho, é esse mesmo, Elisama, desse jeitinho. Eu venho e desenho toda a volta do bebê. Desenhei tudo. Vai ficar um monte na barriga da mulher. Só que aí você fala assim, nossa, mas e agora? Para fazer esses detalhes do bracinho, da perninha, do olhinho, do cabelinho, da orelhinha, o nariz e a orelha são os mais chatinhos de fazer. Duas dicas. Ou vocês compram aquele papel carbono, eu acho que é 50 centavos na papelaria, e vocês podem colocar ele embaixo da barriga da mulher enquanto vocês estiverem contornando o corpinho. Porque e depois vocês passam o lápis por cima de todos os detalhes. Aí pode ser um lápis preto para firmar melhor. Com o papel carbono, quando você tirar o molde da barriga da gestante, vai ficar lá tudo marcadinho. Vai ficar. Aí você só vem com a tinta passando por cima, aonde o carbono deixou já delimitado. Outra dica também, se não tiver o carbono fácil, vai pegar a tesoura e vai cortar todos, essas linhas de dentro do corpinho. Tudo, tira tudo isso daqui. Vai ficar um vácuo. Então, esse vácuo você vai e desenha. Você Conseguiu fala entender? vazar. É para vazar, então, onde é o risco. Isso, vazar. Ah, Exatamente. tá. Por isso que Exatamente. eu fiquei confusa, porque o eco vai tirar depois do eco. Tá, entendi. Não É entendeu? para. Entendi. É para vazar no recorte dos desenhos que são internos. Isso, desse jeitinho. A paulista com a carioca se entender. Desse jeitinho. Mas o rostinho é mais difícil de vocês vazarem o olhinho, o narizinho, a orelha. Então, o ideal mesmo é para o rostinho vocês fazerem com carbono. Esse jeito da tesoura é num dia que vocês forem fazer o atendimento, saiu correndo, esquecer o carbono. Tem esse modo. Não precisa desesperar. Mas o ideal é ter o carbono para vocês fazerem os detalhes mais bonitinhos, né? Porque também com a tesoura, às vezes a gente pode cortar errado, alguma pontinha, e vai prejudicar aí o nosso desenho. Aí, como eu falei, né? Os moldes, eles podem ser de sulfite, pode ter o carbono, eles são com os recortes no sulfite, tudo bonitinho. Alguma dúvida desse slide, do jeito que eu expliquei, ou dá para a gente seguir? Acho que tem mensagem.
Sim, o carbono é muito bacana, Laura. É muito mais rápido, porque a gente consegue fazer vários detalhes. E o ideal do carbono também é quando vocês querem fazer uma arte bem elaborada, sabe? Com um olhinho mais fundo. Vocês querem pintar, fazer a tiarinha do cabelinho, tudo. No carbono, vai estar marcadinho ali, vocês só vão vir por cima pintando. Então, eu prefiro o carbono. É a forma mais fácil. Mas outra coisa também, sempre deixa o carbono também coladinho no pulso da gestante, pelo menos uns 2 minutinhos, só para vocês verem se não vai reagir, tá bom? Nunca vi reagir. Mas vamos só por questão de segurança, né? Como a gente está mexendo com gestante, sempre testar no punho antes de ir para a barriga. A metodologia, né, com o molde. Essa arte aqui ficou muito legalzinha, porque a moça, ela amava gatinhos. É que não deu para pegar inteira a barriga, mas aqui atrás tem um outro gatinho. E o nome do bebê era Miguel. Aí eu coloquei, oi, Miau. Ficou muito bonitinho. E aí, para fazer seu próprio molde, basta uma impressão em preto e branco, né? Como eu mostrei essa daqui, é um molde meu, em preto e branco. Recortar. E aí, o que que vocês podem fazer? Ai, não gosto do papel. O papel é muito molengo, estraga fácil. Porque, assim, quando a gente usa o papel, vocês têm que entender que a durabilidade vai ser muito menor do que o molde de acrílico ou aqueles moldes de borrachinha, sabe, que tem no mercado. O ideal é porque ele é em conta, né? A gente usa uma, duas vezes. Mas, se você não gostar do molde de papel puro, você pode colocar atrás uma cartolina. Coloca uma cartolina e também dá para você mandar plastificar. Aí, para plastificar, você já pode cortar, né? Deixar vazado, né, Elisama? As partes que você vai precisar contornar. Então, dá para você plastificar também. Só que é super fácil, gente. Vocês só precisam de um molde em sulfite, coloca uma cartolina atrás, se quiser, plastifica também, para ter uma durabilidade melhor. Tá bom? Eu estava pensando exatamente nisso, em imprimir no 40 quilos, né? Que é um papel um pouco mais durinho. Não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio a gente conhece como 40 quilos. E aí ele já vem agora em tamanho A4. Tá ouvindo, Rai? Acho que travou. Aham. Então, eu pensei exatamente nisso, em comprar nesse 40 quilos que ele já vem em tamanho A4, e aí já faz uma impressão um pouco mais grossinha, já deixa tudo vazado, né? Como vem nos moldes durinhos, que a gente vê aí nas lojinhas, né? E aí já deixar tipo uns 3, 4 moldes por cada desenho, por cada arte, para poder fazer o uso. Isso, desse jeito mesmo, Elisama. Muito bom, muito bacana mesmo. E é legal porque é um material seu, né? Você vai usar aí por mais tempo. Você acrescenta, né, durabilidade no seu material. E aí, o bacana é porque, assim, os moldes que a gente já tem pré-comprados, eles dão um tamanho específico. Às vezes são muito grandes, às vezes são muito pequenos. E aí, dependendo da barriga da gestante, não fica legal. Então, o ideal é isso mesmo, você ter de 2 a 3 moldes já pré-estabelecidos. Hoje eu só tô com um aqui, porque como semana retrasada eu fiz 2 chás de bênção, eu acabei tendo que descartar os meus outros que eu tinha de reserva. Mas o ideal é você ter de 2 a 3 sempre moldes, para você ver o que melhor se adapta na barriga da sua gestante. Porque, igual, essa moça do Miguel, que é esse daqui que vocês estão vendo, a barriga dela era muito pequenininha e ela queria que eu colocasse Era 5 gatos na barriga dela desenhado. E eu não consegui, eu coloquei 2. Coloquei 2 gatinhos ali. E aí, o que que eu fiz? Tive que colocar o bebezinho bem menor para mim incluir, né, os desenhos que para ela eram necessários, ela queria ter esses desenhos. Então, ó, o que é diferente dessa barriga aqui, da Mari? Olha que barrigão grande. Então, consegui desenhar o bebê grande, consegui fazer os desenhos em volta grande. A barriga da Gabi também, um barrigão lindo. Consegui fazer o bebê bem maior até e consegui completar com os desenhos em volta. Isso é bacana, vocês terem o foco do tamanho da barriga da sua gestante e o que vocês querem colocar lá, para que assim tudo fique ajeitadinho, porque uma barriga é sempre diferente da outra. Por isso que eu não curto muito
moldes já pré-estabelecidos que a gente compra no mercado, tá bom? Aí vamos para o próximo. Esses são os moldes, né, de sulfite. Aqui tem esse último aqui, que é uma ideia, viu, Elisama, do molde que você falou aí, com a cartolina embaixo, já tudo vazadinho, tá vendo? Aqui a imagem ficou meio ruinzinha, mas tá tudo já vazado, tá vendo? Os contornos. Aí, nesse tipo de molde, o ideal é o lápis, maior precisão. Afia bem a pontinha dele e vai. Aí, para não doer a barriga da gestante, a pontinha, vocês dão uma molhadinha na água morna e aí ele vai escorregando como se fosse uma tinta, tá? Porque até mesmo os pincéis assim de maior precisãozinha, né, esses bem pontadinhos aqui, eles não vão ficar tão legais e vão acabar sujando muito o seu molde. Então, o ideal é o lápis mesmo. Quando a gente fala de molde em papel, eu sempre estou usando o lápis primeiro. Depois que eu termino de fazer todo o corpinho e os detalhes em lápis, aí eu venho com a tinta. Por quê? Porque aí eu não sujo o meu molde de papel, né? Então, se você for usar o molde de papel uma vez só, tudo bem você usar as tintas com os pincelzinhos mais grandinhos. Agora, se você quer trazer durabilidade, mesmo ele estando na cartolina, mesmo ele estando plastificado, usa o lápis, tá bom? Que aí vocês não vão sujar o material de vocês. E sempre, após cada gestante, higieniza todo o material. Higieniza tudo, ainda mais ilegal. Uma outra dica, inspeciona a pele da sua gestante, da barriga da gestante. Tem gestante que lá no finalzinho, elas têm aquelas dermatites, sabe? Que fica super irritada a pele, fica com umas bolinhas vermelhinhas. Aí é uma contraindicação. Não é legal fazer pintura na barriga de gestante que está com alguma ferida aberta, que está com alguma alergia na pele, algum tipo de dermatite, porque vocês vão piorar ainda mais a situação dessa mãezinha, tá? Ó, depois de um tempo, depois assim de um período, a gente começa a pegar a prática. Hoje em dia, quando eu vou fazer um atendimento, eu faço exatamente isso daqui. A Laís, minha parceira de vida, que dá aula para vocês também, ela segura o molde para mim e eu vou desenhando. Eu vou olhando para o molde e eu vou desenhando, vou olhando e vou desenhando. Mas é algo que eu gosto de fazer. Com o tempo eu aprendi, fui fazendo assim. Mas as primeiras eu sempre usei o molde. E ainda uso. Dependendo do tipo de barriga, eu sempre ainda vou no molde. E agora é bora criar, né? O ideal seria vocês pegarem uma gestante ou alguém, algum ente da família, amigos, e falarem, gente, estou aprendendo a fazer arte gestacional. Vamos fazer uma comigo? Para vocês pegarem a prática. Arte gestacional é prática, entendeu? As outras coisas, ai, Rai, e como que você faz para fazer gatinho, para fazer cavalo marinho? Tudo pode também, mas tudo pré-estabelecido antes. A gestante fala para mim, ah, eu gosto de gatinho, igual foi o caso da Giovana, quero gatinhos. Eu fiz a mesma coisa do bebezinho, só que com gato. Joguei lá na internet, desenho de gato, peguei, cortei e fiz a mesma coisa. Colei na barriga da gestante, carbono atrás e dali. Consegui fazer bonitinho, tá? Então, todos esses desenhinhos por fora, dá para vocês fazerem com moldezinho também, tá bom? Eu sei que tem pinturas na barriga que as mulheres às vezes passam atrás um fundinho. Vocês podem fazer o fundo também, tá bom? Sendo o fundo rosa, o fundo mais azulzinho, dependendo se for menininho. Eu não costumo fazer, mas é algo meu, tá? Vocês vão perceber que cada arte gestacional, ela vai dar a sua identidade também. Então, o jeito que a Elisama vai fazer a arte gestacional dela não é o mesmo jeito que eu vou fazer. O jeito que a Sandrine vai fazer não é o mesmo jeito. A Laura vai fazer de um jeito e eu de outro. A gente só precisa ter o básico. Igual eu falei, os materiais, todo mundo vai usar o mesmo, né? Material todo mundo vai usar o mesmo. E eu gosto de simplificar. Eu não, igual eu falei para vocês, sempre que a gente vai fazer um atendimento, a gente precisa estar muito focado. O que eu preciso para ser rápido? Igual.
A Mari, ela fez o chá de bênçãos dela junto com os familiares e tinha bastante criança no lugar. E quando elas viram as tintas, elas ficaram assim, ligadonas, né? Eu quero essas tintas da tia. Então, o meu material era essencial. Coloquei num banquinho, gente. Exatamente, um banco. E aí só coloquei. Foram 3 pincéis, o lenço umedecido, o algodãozinho com um demaquilante, um adstringente, sabe, para poder limpar borrãozinho ali, o meu molde, e foi, rapidinho. Não chamei a atenção da criança, me foquei ali no meu trabalho também, conversando com a Mari, porque se a gente leva muita coisa e essa casa tá cheia para o atendimento também, a gente pode pegar um foco ali e acabar sendo um atendimento estressante, tá? Precisa. Ai, quanto tempo dura para fazer a pintura na barriga? Ó, o molde ele é bem rapidinho, tá? Essa parte aqui que a gente desenha o corpinho é muito rapidinho. Você vai gastar aí de 5 a 10 minutos no máximo. Depois, o que demora mais é você pintar ao redor e devagarzinho, porque a pele da gestante no final da gestação já está mais sensível também. Quando ela ri, você espera, não pinta, porque se você pintar enquanto ela estiver rindo, vai ficar um borrão. Então, espera, né? E aí, o que demora é isso. Então, eu demoro em torno de 30 a 45 minutos para fazer uma pintura na barriga. Mas quando eu comecei, eu pintava de 1 hora a 1 hora e 20. Então, sempre deixe a sua gestante num lugar bem confortável, com um apoio nas costas, aguinha perto. Se ela quiser se levantar para ir no banheiro no meio, também. Oriente para a gestante a forma da roupa que ela tem que estar também para a arte na barriga. Porque vocês estão vendo que todas as gestantes estão de top? Se você pede, não fala isso para a gestante previamente, ela vai de camiseta. E aí, tudo bem, camiseta a gente puxa até aqui debaixo do seio. Só que depois ela vai se levantar, vai fazer as coisas e ela vai acabar manchando a roupa dela. Então não é legal. A gente quer trazer o mínimo de desconforto para essa gestante. Então avise para ela, olha, se você puder, vai com top, porque aí não suja a sua roupa, né? Vai com calça que esteja mais baixa, ou vestido, ou saia, o que vocês preferirem que te deixam confortável. Fala sobre o tempo, ó. Vai ser de 45 minutos a 1 hora de pintura. Coloque ela num lugar confortável. Tudo isso vai trazer credibilidade para o atendimento de vocês, tá bom? E aí eu queria ver com vocês, se vocês quiserem, é, depois me mandar fotos de vocês pintando. Ai, tô com dúvida, me liga, não precisa nem mandar mensagem, pode ligar na hora também, né? Fala aí, olha, tô com dificuldade aqui. Ou na compra do material, se vocês quiserem me mandar, olha, você acha que esse pincel é bom? A minha dica é, sempre os mais molinhos vão ser melhores. Sempre, até os de precisão. Os mais molinhos são melhores. Porque quando a gente coloca a tinta, eles vão ficar automaticamente mais durinhos, tá? Então, independente do tipo de pincel, sempre os mais molinhos. Alguma dúvida? Essa aula é mais rapidinha mesmo. Eu acho que eu tenho aqui uma pintura que eu fiz para uma amiga minha, que eu fiz o fundo rosa atrás. Ah, mas como eu tô no computador do meu marido, eu não vou achar. Mas depois eu mando para vocês, ó, a foto de como que eu fiz o fundinho dela rosa também. Que nada mais é diante de você. Primeiro você pinta o bebê. Quando você quer fazer o fundo, aquele fundinho daquela barriga rosa ou daquela barriga azul, primeiro pinta o bebê. Depois que pintar o bebê, você vem fazendo o fundo. Porque se você fazer o fundo e depois pintar o bebê, vai ter interação das tintas e o bebê que era para ficar marronzinho ficou azul, o bebê que era para ficar branquinho ficou laranja. Então, sempre pinta o bebê primeiro e as outras coisas ao redor você pinta depois. Tá bom? Sandrine, Laura, vocês já tinham experiência com a arte gestacional? Alguma de vocês já estão acompanhando alguma gestante? Ou é a primeira vez que estão vendo falar? Estão começando?
Pode ser no chat também, tá? Eu respondo pelo chat se vocês não puderem abrir. Boa noite, é Laura. Oi, lá. Eu já, a gente já fazia, né? Eu fazia esse tipo de trabalho, mas eu nunca cheguei a fazer a pintura na barriga, né? Inclusive, a gente fazia chá de bênçãos, tudo na Uhum. época que eu era gestora da maternidade, né? Ano passado. Que Então, delícia. na maternidade, eu criei um projeto chamado Projeto Gestar, e que a ideia dele era trazer a gestante para dentro da maternidade no intuito de se familiarizar, né, com a instituição, com as pessoas e fazer o incentivo do parto normal, né, a amamentação, né, tudo que o Ministério da Saúde preconiza. E aí a gente tinha os encontros semanais das gestantes, muitas gestantes, era gratuito, né, ofertado pelo SUS mesmo, governo, e aí a gente fez, no Dia das Mães, a gente realizou o primeiro chá de bênçãos, né? A gente fez várias atividades dentro desse chá de bênção, né? A elaboração das pulseiras, né? Que a família, no caso, não tinha muito familiar, né? Então, como ela era um grupo grande, tipo de 20 mães, então elas terminaram virando amigas, né? Compartilha tanto as vivências que elas terminam criando uma afinidade. Então, tinha a elaboração da pulseira, né, para usar no dia do parto. Aí a gente pedia também para elaborar as coroas de flores, e aí tinha as Que enfermeiras legal. que trabalhava com a gente para poder fazer essa pintura. No entanto, assim, que virou mídia no estado, eu sou do Acre, e a maternidade estava virando realmente a referência na questão da humanização, né, do parto. E eu achei muito interessante, porque, como você mesmo disse, 5, 10 anos atrás, isso não existia. Né? Eu tenho uma filha de 8 anos, que inclusive o projeto Gestar nasceu advindo do meu sofrimento, né, de tudo aquilo, da má informação que eu tive, do romantismo, né, com relação à gestação, parto, pós-parto, e eu tive a resiliência, né, de voltar, né, de uma forma positiva e tentar ajudar as mães da melhor forma. E na minha época não tinha essa pintura, não tinha essa elaboração, sabe, do nascimento, fortalecer realmente a vontade da mulher, o desejo dela, o momento dela, né? E eu acho que é muito importante. Fiquei bastante ansiosa para poder colocar em prática esse desenho. Não sou a melhor artista do mundo, acho que é difícil, né? Quando a gente quer fazer uma coisa e pensa numa expectativa e a realidade sai diferente, mas com os moldes, né? As técnicas que você está colocando aí para a gente, talvez facilite aí um pouco e a gente consiga dar um resultado positivo. Eu tenho uma gravidinha em casa, né? Minha irmã, Ai, que então ela delícia. é minha cobaia. E aí, Tá futuramente, a certo. gente mostra aí as fotos das pinturas aí, o que é que vai dar certo. É isso. Tá certíssima. Obrigado, Laura, pelo testemunho, Nada. viu? Muito, muito bacana a sua história também, né? Eu acho que todas Uhum. nós mulheres, né, quando a gente que quer aprender, quer evoluir para ajudar outras mulheres, a gente tem uma carga atrás da gente, né? Alguma coisa aconteceu com a gente para a gente poder mudar, Sim. Eu né? ainda tenho, assim, eu vejo que, apesar de ter sido um cargo público, né, foi o lugar que eu mais me identifiquei como profissional, como mulher, né, eu sou psicóloga. Depois Aham. disso, eu tô trabalhando em uma outra área, né, porque eu sou concursada, mas eu não larguei essa maternidade, entendeu? Assim, dentro de mim. No entanto, que hoje eu faço atendimento perinatal, né? E eu estou fazendo esse curso de doula justamente para poder aprofundar. As meninas já me conhecem, já contei essa parte para elas. E assim, eu tenho dentro de mim a certeza de que um dia eu possa voltar para a maternidade, porque eu não terminei meu trabalho, entendeu? E assim, eu fiz muita coisa em pouco Legal. tempo e eu ainda Sim. sinto a necessidade de fazer muita coisa. Essa semana eu me emocionei muito, porque assim, quando a gente trabalha com gerência, quando a gente trabalha com política, a gente abre portas, né? E aí a gente abre um leque de comunicação. E eu não sei se vocês conhecem, mas talvez vocês ouçam futuramente. O senador do Acre, Alan Rick, ele aprovou uma lei sobre o fortalecimento da saúde mental das mães. Então, todas as mães que estiverem grávidas e necessitar de apoio psicológico, de acolhimento, de todo um preparo mental para o parto e pós-parto, agora ela já vai ter, né? Então, assim, isso foi um pedido meu, eu mostrei para ele
como que funcionava, as causas emocionais que a gente passa, que é um turbilhão de coisas, né? Uma montanha-russa que a gente passa. Uma hora tá bem, outra hora não tá bem, uma hora quer matar alguém, outra hora quer largar o menino, não sou mãe, eu sou mãe, não tô sendo uma boa mãe. E fora o cansaço, né? Então, vem muita coisa. E assim, não basta ter só uma rede de apoio familiar, a gente precisa ter uma rede de apoio profissional, né? E isso é Verdade. uma coisa assim, que eu bato muito, muito, muito assim no meu Instagram agora. Eu tô usando ele como profissional, meio a meio, né? Eu ainda estou me adaptando nessa situação, mas isso é uma coisa assim que eu bato muito, assim, a gente trabalha muito com essa questão do parto, da elaboração realmente, da projeção da criança, né, da vinda dela, da gestação, do preparo das coisas e tudo, mas na hora do parto e depois do parto, todo mundo vai embora e fica só a mãe e o bebê. Então é isso que eu falo, é como se eu estivesse preparando uma festa e esquecer de comprar um bolo, né? Então tu esqueceu de comprar o principal, cuidar do lado emocional. Essa parte que você está trabalhando aí na arte gestacional, você está projetando essa criança para aquela mãe, né? Você está fazendo em desenho para que ela entenda que tem um bebê realmente. Porque é isso que passa na Uhum. nossa cabeça, né? A gente está gestante, mas não está acreditando. Meu Deus, acho que eu estou sonhando, é comigo mesmo? Sério? Não, não Verdade. sinto. Né? A minha filha hoje tem 8 anos, eu olho para ela e digo, meu Deus, essa menina não saiu de mim, né? Então, assim, então tu imagina, eu mãe de primeira viagem, 8 anos, né? É, Aham. muita coisa, graças a Deus, ela é a pessoa que veio para me ensinar muito, mas, assim, é importantíssimo o apoio mental, né? Emocional. Então, a saúde emocional, hoje a aula para mim, ela fala basicamente disso, né? Que é uma projeção do bebê não só para a mãe, mas para aquele pai que está olhando, meu Deus, meu filho está desse jeito, né? Então vem com aquela simbologia do que você associa, o que representa essa criança para você, né? Como você diz, o girassol é vida, né? O mar também é vida, traz vários tipos de símbolos aí. Então, assim, para mim tem Verdade. sido bastante importante essas aulas. Às vezes, acho que eu perdi uma, né, esses dias, mas, assim, eu tô de férias, estou viajando, deixei todo mundo sair, eu disse, não, eu preciso estudar, porque eu não posso perder. Cadê a Laura? E aí, assim, eu achei o máximo, né? Eu espero que saia bons frutos. Não sei Vai. se futuramente eu vou seguir a carreira pública nessa parte, né, de gerência, mas eu sei que eu vou voltar para lá como Vai. psicóloga. Mas eu tenho grandes sonhos de montar algo particular para que eu consiga atender uma grande parte, assim, um grande público e consiga diminuir realmente o número de traumas, né? Menos uma mãe traumatizada, essa era a minha missão. Então é Que isso. legal. Ótimo, muito, muito bom. Exatamente o que você falou. A pintura na barriga, às vezes, ela mostra pra gente algum sentimento dessa mãe que está escondido. Nas conversas que a Uhum. gente tem, às vezes essa mãe ela não quer falar muito, igual o da a primeira pintura, né, que eu mostrei para vocês, do girassol. Foi um período muito difícil para a mãe, muito difícil, assim, e realmente, quando ela soube da gestação, foi o que deu vida para ela, né? Foi o fôlego de vida para ela. Então ela falou assim: Uhum. eu acordava de manhã e eu via o sol, e eu olhava para a beira da cama e eu tinha o girassol, e o girassol ele acompanha o sol, né? Ele, Exato. ele faz o ciclo do sol. E aí eu falei assim, poxa, que coisa mais linda, né? E aí ela falou assim, eu não estava sozinha, porque eu via o girassol ali, eu via o sol batendo na janela, e aí eu olhava para a barriga. Então eram coisas que me ligavam ao bebê. Então, Uhum. essas coisas, a arte gestacional, ela vai realmente trazer para vocês como que tá aquela mãe. Será que ela tá bem? Porque no pré-natal afetivo, vocês têm que ter muito tato de entender o que que a mãe está sentindo. A gente teve uma gestante que ela não estava bem com relação à família dela, não estava bem com até o cônjuge. E a gente achava que estava tudo bem, pré-natal correndo bonitinho, tudo belezinho. Até que chegou um dia que ela pegou e falou para mim e para minha parceira Laís, né? Gente, eu preciso conversar. As coisas não estão assim. Então, por isso que eu de criar um vínculo com essa gestante é muito importante. É muito importante. E essa conversa que a gente teve foi antes do chá de bênçãos. Então, uma semana depois, eu ia pintar a barriga dela. E aquilo trouxe para mim muitos sentimentos, sabe? Eu falei assim, poxa, como que eu ia pintar X coisas, sendo que essa mulher tá assim? Primeiro eu preciso olhar para ela, levantar ela,
falar, você ainda tá aí dentro, você ainda é X pessoa, se encontra, mulher, firme, o bebezinho tá aí, vocês estão bem, vocês vão conseguir apoiar ela, entendeu? Nesse momento. Ela não é só a gestante, ela continua sendo, né? Ela é mãe daquele bebê, mas ela continua sendo ela. Então, a doulagem em si, ela mostra pra gente o cuidado com a gestante. O bebê, com certeza, ele vem junto. Sempre a gente fala, o binômio é mãe e bebê estarem sempre bens. Mas o nosso olhar é para a gestante. Como você tá? Você tá bem? Como que você tá em relação à gestação? Quais são suas expectativas? Como que tá seu coração? Gente, é necessário a gente ter humanidade para falar com a outra pessoa. Não é que e entrar em todos os aspectos, né, Laura? Você, sendo psicóloga, você sabe muito melhor do que eu como abranger essas coisas, né? Mas é o que você falou, muita gestante tem traumas antes. Nós, né, temos traumas que vêm antes da gente também. Então, realmente, a pintura na barriga, ela é uma forma linda de você encerrar o seu ciclo de pré-natal afetivo com essa gestante. Ali, na pintura na barriga, tá todo o seu trabalho, tá 9 meses ali, ou tá 4, ou tá um atendimento, mas que foi bem feito. E assim, só para complementar aí, eu fico pensando assim, que quando a gente descobre que tá grávida, né, fala assim, ah, eu tô grávida, pronto. A Laura já deixou de ser Laura e agora é o bebê da Laura, né? Então tudo se volta ao bebê da Laura, né? E aí eu lembro disso, né? Que a gente tem realmente o sonho, a vontade, o desejo de comprar tudo para o bebê, né? De, tudo que olha lembra do bebê e tudo. E isso acontece também com as outras pessoas, né? Que ficam imaginando. Eu acho, assim, que nesse momento, né, de chá de bênçãos, de tudo, eu acho também que deveria ter não só o chá de bebê, mas, assim, o chá da mamãe, sabe? A mãe também precisa ter esse carinho, sabe? Ela precisa também receber, porque, enfim, vamos ser sinceras, né, gente? A gente perde roupa, né? Aí falta sutiã de amamentação, aí falta um monte de coisa, né? Então, assim, não seria legal a gente também dar essa oportunidade para a mãe também ganhar presentes, né? Porque as pessoas só querem presentear o bebê, né? Aí depois que o bebê nasceu, já viu que o menino cresceu, já passou essa fase, agora a mãe que lute, né? Então, Exato. assim, acho que a gente pode agregar também nesse chá, assim, eu gosto de muitas ideias, né? Sim, E no no chat, chá a gente pode presentear a mãe, né? Porque a mãe já tem tudo para o bebê, a não ser que seja uma mãe realmente humilde, ou uma mãe sim, que realmente não está concebendo bem a gravidez, né? Enfim, vários motivos, né? Aí existe aquele apoio, né, das pessoas ajudarem a montar o enxoval. Mas, assim, de querer realmente incentivar ela a levantar a autoestima dela, né? Porque é isso que acontece, a gente não se reconhece mais, o nosso corpo não é mais o mesmo. Quando a gente engravida, não é o teu corpo, ali é um corpo que está concebendo um bebê. E depois que o bebê nasce, aí vem aquela questão, e agora, né? Como que eu vou tentar recuperar o meu corpo, que às vezes é difícil, né? A gente sabe que existe essa dificuldade. E às vezes é fácil. Mas aí vem aquela questão, né? Quem usava o 38 agora usa o 42, né? O 46, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que levantar também nesse momento a autoestima da mulher, né? Com uma maquiagem, um batom, sabe? Um negócio, um sutiã de amamentação, uma blusa que consiga amamentar com facilidade, alguma coisa que diga assim, ó, eu não é só o teu bebê, é você é especial, né? Então, eu acho que a gente poderia também agregar esse tipo de situação, né? De condição, né, de mostrar, assim, eu acho que fica perfeito, né, eu acho que fica já um casamento perfeito, que a mulher, quando ela tá bem, ela vai aceitar muito melhor uma gestação, muito melhor um pós-parto, muito melhor a hora do parto, porque ela se garante, entendeu? Porque ela é a pessoa que vai dar a cereja do bolo, né, ela é a principal, né, dessa história toda. Então, que a gente nunca esqueça, né, de exaltar realmente essa paciente, para que ela tenha, assim, uma resiliência, para que ela tenha uma saúde mental boa, para que ela se sinta também amada, porque a gente só fala isso, quando o bebê chega na casa da família, todo mundo vai para cima do bebê e a mãe fica lá, né? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe. E fortalecer isso também é muito importante. Acho que eu já falei demais, né, professora? não, tá ótimo, foi ótimo. Completou e fechou nossa aula com chave de Fechou. ouro. O que você falou é algo que eu e a Laís a gente faz no chá de bênçãos.
a gente fala que é para mãe. A gente fala, é um chá para mãe. Então, a gente faz o escalda-pés e todos ao redor vão fazer massagem nos pés daquela mãe e vão desejar Uhum, uma boa hora, vão falar palavras perfeito. positivas para a mãe, vão falar, tô com você. Não é só. Então, por isso que a gente fala, chá de bênçãos é pessoas mais íntimas, pessoas que vão estar com você no pós-parto. Então, aquelas pessoas, elas vão e falam, eu tô com você. Eu tô agora com você. E é sempre muito emocionante ver pai, mãe, tio, vó, né, cuidando daquela mãe num simples ato de lavar os pés e fazer uma massaginha ali. E é ótimo. Gente, muito obrigada pela colaboração. Foi uma aula muito gostosa. Obrigado, Laura, pela contribuição. Elisama, Sandrine. Foi muito bom estar com vocês, viu? Se tiver mais uma pessoa aí, depois você me desculpa, mas foi muito bom. Foi muito bom. Para as meninas que vão assistir online, o que precisar de mim também, eu estou à disposição, tá bom? No WhatsApp, qualquer dúvida, precisar de ajuda com material, pode me chamar no particular, tá bom, meninas? Muito obrigado e até a próxima aula com vocês.